Gente, a palavra de hoje fica no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Portanto, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O que quer dizer isso? O justo viverá pela fé em Deus e crendo nas promessas que Deus prometeu para nós. Então, mesmo quando a gente está num beco sem saída, mesmo quando a gente se encontra em algumas situações que à vista dos olhos humanos é impossível se resolver, você olha para o alto, pede socorro e Deus envia o socorro. Pode ser qualquer causa, qualquer problema, problema de saúde, problema no casamento, problema com os filhos. Você, quando você tem fé e você vive pela fé, você diz e faz igual Jó. Eis que o meu Redentor vive, eu tenho um Deus que pode tudo. Eu tenho um Deus, você grita para os quatro ventos. Eis que o meu Redentor vive. O Deus que eu sirvo é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que pode tudo, um Deus que nada pode detê-lo. Quem pode deter Deus? Quem pode? Ninguém. Essa é a fé, viver pela fé é crer que ele abriu o mar vermelho para Moisés. Moisés estava encurralado com aquele tanto de gente fugindo do Egito, quando o faraó vinha com a sua tropa, né, sua guarda, para matar todo mundo, e Deus abriu o mar vermelho e o povo passou com os pés enxutos. Uma coluna de água de um lado, uma coluna de água do outro lado e o povo passando no meio. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente acredita, o Deus que faz chover. Todos, quando chega o inverno, tem a chuva, quando chega no tempo tem o sol. A chuva é importante, o sol também é importante, Deus preparou tudo. A gente vive pela fé. A gente não vive pelo nosso braço forte, pela nossa autossuficiência, porque só quem é autossuficiente é o Senhor. E a gente vive pela fé, esperando nele cada dia, né, tendo esperança e sabendo que as promessas de Deus se cumprem em nós. Mas para isso acontecer, nós precisamos se achegar a Deus. Como que é isso? Como que eu me achego a Deus? Começando lendo a Bíblia. Começando reconhecendo que Deus é o Senhor da sua vida, que Ele criou o céu e a terra, que Ele criou você, porque se Deus cortar o oxigênio que você respira por 5 minutos, você morre. Reconhecendo que Deus, Ele vem em primeiro lugar na sua vida e que Ele é mais importante do que tudo. Ele é mais importante do que seus filhos, do que a sua própria vida, do que sua mãe, do que seu marido, do que todos. Ele é mais importante, porque Ele criou tudo e Ele que nos deu tudo. Se Ele resolver cortar o oxigênio num minuto, né, já era. Então, nós devemos reconhecer quem Deus é em primeiro lugar, começar a ler na Bíblia, porque a Bíblia é a própria boca de Deus. Dentro da Bíblia você vai entender tudo que precisa, mas isso é para ontem, entendeu? É para ontem. E não tem outro caminho, não tem outro caminho para você conhecer a Deus se você não tirar um tempo. Não adianta falar que não tem tempo, que é o tempo a gente que faz. Você tem tempo de ficar nas redes sociais rolando e você não ganha nada com isso, nem um centavo. Então, se você se dedicar a ler a Bíblia, Deus, ele é aquele que vê tudo, tudo que a gente faz, né? Tudo, 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 tudo ele vê. Então, tira um tempo para ler a sua Bíblia, tira um tempo para dizer, Deus, eu não te conheço direito, eu não sei muita coisa do Senhor, mas eu estou aqui porque eu ouvi falar do Senhor, que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que fecha feridas, lacunas, um Deus que arruma a vida das pessoas quando a gente se achega a Deus, quando a gente começa a obedecer. E Deus é daquele que você inicia um propósito. É impressionante quando você diz assim, eu vou fazer isso, e você faz, e você é assim, você tem aquela que quando você dá a sua palavra para Deus, fala assim, Deus, eu vou começar hoje a fazer um propósito de 7 dias, fazendo isso, tirando isso da minha vida, e para o Senhor me ajudar. Quando você se levanta, Deus se levanta imediatamente para te ajudar e para vocês começar a ter um relacionamento diário, uma comunhão diária. Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Quando a gente se dedica, quando Deus vê verdade no seu coração, ele começa a te ajudar e te mostrar as coisas. É impressionante. Deus, ele traz discernimento. Às vezes uma pessoa chega perto de você, Deus te dá um discernimento. Sai daí, vai para ali.
ou não fala perto dessa pessoa. Deus é um Deus que te toca, o Espírito Santo, ele te vem naquele pensamento na sua cabeça, não é de você, é ele que coloca. Por isso que as pessoas de Deus falou comigo. Né? Deus, ele coloca dentro da gente, ele incomoda a gente. Às vezes Deus quer que a gente ligue para alguém, você fica ali, não, esqueci. Daqui a pouco, de novo, aquele pensamento entra, aquele é a voz de Deus falando com você. Mas para a gente ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar muito atentos, com os ouvidos atentos para poder ouvir a voz de Deus. Porque o Espírito Santo é como se fosse um pombo, arisco, qualquer coisinha, ele, ó, ele voa. Deus, Jesus, Deus, ele precisa ver sinceridade. Se você tem um desejo de conhecer mais a Deus, de buscar mais a Deus, comece lendo sua Bíblia dizendo assim: Deus, eu estou aqui, faça de mim a tua vontade. Eu quero ser flecha afiada em tuas mãos. Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu não aguento mais viver assim. Gente, eu falo para vocês, eu não quero mais voltar para aquele mundo que eu vivia. Eu não sou mais a mesma pessoa, quem me conhece sabe, entendeu? Eu não quero, não gostaria. Hoje eu tenho assim uma vida diária com Deus. Eu não consigo mais, virou um hábito e é bom, é prazeroso. Tem horas que você entra na presença de Deus, você fala para Deus, você confessa seus pecados, você fala com Deus, você chora, você se quebranta, o Espírito Santo vem, fica perto de você, você sente uma presença, uma glória, você sente ali uma coisa, um gozo, sabe? De uma presença, de uma coisa boa que você não sabe explicar, que lá você não tinha e agora você só tem porque você se aproximou de Deus, você deixou o Espírito Santo ficar perto, você deixou Jesus entrar. Então não é difícil, começa dizendo: Deus, eu quero te conhecer, me ajuda. Quando ele vê a sinceridade do seu coração, Deus é o mais interessado em nos ajudar, porque nós somos filhos dele. Ele deu o seu filho Jesus Cristo para morrer por nós. Eu costumo dizer, você não tem coragem de dar seu filho para morrer por ninguém. Você prefere morrer pelo seu filho do que ver seu filho morrendo por alguém. Então, Deus é um Deus justo. Vocês veem essas coisas acontecendo no mundo, não é porque Deus quer, ele permite acontecer, mas não é porque ele quer. Ele sangra por dentro do coração, porque ele é pai. Qual o pai que quer ver seu filho sofrendo? Ninguém, mas infelizmente, muitas das vezes, a gente é pai e mãe, se o filho quer ir, você diz não vai, não vai, e ele vai, se lasca. Foi porque eu quis? Não. Eu desejei? Não, mas é porque nós temos livre-arbítrio para ir. Entendeu? A gente tem livre-arbítrio. Aí diz que bota a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem. A consequência do meu pecado atinge várias gerações. Porque já está escrito, você escolheu isso, está tudo aqui. Você sabe, quem lê a Bíblia sabe que se eu pecar, tem muitas outras linhas de pensamento que não concordam, mas eu concordo que quando a gente peca, aqui na Bíblia diz que pode alcançar até a terceira e quarta geração. Seu filho pode levar um pecado, pagar um pecado que você cometeu, seu neto, seu bisneto, seu tataraneto, até a quarta geração. Então nós temos que prestar atenção nas nossas ações, nas nossas atitudes. E temos que viver pela fé, entregar nossa vida a Deus, falar: Deus, eu estou aqui, Senhor, me ajuda, eu não sei ir sozinho, meu Pai, e clama, e chora, vai para dentro do quarto, fecha a porta, coloca louvor, faz jejum, e Deus começa a ministrar em você. Quando a gente quer ter um relacionamento com Deus, Deus vem assim correndo para poder, porque como eu disse, Deus é o mais interessado em nos salvar, para que a gente não vá para o inferno, porque tem promessa lá também de ir para o inferno aqueles que não querem obedecer ao Senhor e que não reconhecem. Nós precisamos reconhecer Jesus, aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu já disse que aceitar Jesus não é migrar de religião. Aceitar Jesus é aonde você estiver. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e Deus ele vai ministrar em você Jesus no seu coração para que lado você deve ir, se é para a direita, se é para a esquerda, aonde você deve ficar. Não é questão de religião, é questão de reconhecer e aceitar, entender quem Jesus é, o que é o céu, o que é o inferno, para que lado que você quer ir, o que você quer. Pede para Deus, fala para Deus, eu quero isso e isso. Se fala também para Deus assim, Senhor, o que eu estou pedindo, se não for bom, então muda os planos, mexe aí nessa panela aí e faz conforme a tua vontade. Eu quero ficar no centro da tua vontade. Fale para Deus, Ele é fiel para te ajudar. Tá bom? Então essa foi a palavra de Deus de hoje. Fique com Deus, pare de preguiça, curta esse vídeo, comente, compartilha, tá bom? E até o próximo vídeo. Fique todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.